Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a sua vida e para a sua meditação. Eu vou ser bem rápido aqui, bem objetivo, que eu não tenho muito tempo. Lucas 13, versículo número 6. Como de costume, vou tomar a leitura. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse que cuidava da vinha: já há 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta. Por que deixar eu utilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela, adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, pode cortar. Irmãos, por que Jesus ele está contando essa parábola? Lembrando bem que Jesus ele menciona essa parábola aqui para alguns homens que falaram: Senhor, Pilatos ele mistura o sangue dos galileus com o sacrifício dele. Pilatos tinha mandado aniquilar alguns galileus e ele misturou o sangue dos galileus com o sacrifício que ele tinha, o sacrifício anual dele. Só que eu acho interessante que Jesus falou assim: vocês pensam que aqueles galileus que morreram daquela forma eram mais pecadores do que os outros? De modo nenhum. Do mesmo modo são vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Que tipo de morte que Jesus está falando? Não é a morte física, porque a morte física todo mundo morrerá, filho. Ele está falando da morte espiritual. Jesus está falando: se vocês não se arrepender, vocês vão morrer espiritualmente. Qual é a morte que Jesus está citando? É o que João falou lá em Apocalipse. A segunda morte é o lago de fogo. Jesus está falando o que para eles? Se vocês não se arrepender, vocês vão para o lago de fogo. Aí percebe que depois Jesus conta uma parábola. Ele fala assim: o homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Percebe que na parábola ele vai falar que o homem estava exigindo fruto da figueira. Então, ou seja, se vocês não mudar, se vocês não produzir fruto, não andar no fruto do Espírito, como diz em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Então percebe que ele estava falando para os homens ter fruto, andar no fruto. Se vocês não andar no fruto, vocês também morrerão. Percebe que a figueira, se não produzir, é cortada. Só que segura isso aqui, presta atenção, irmão. Olha que negócio interessante. Percebe-se um detalhe nessa figueira. Olha que interessante, irmão, presta atenção. Ele vai falar assim, na parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Então pera aí, um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então, ou seja, ele tinha vinha e ele plantou a figueira com a vinha. E qual é a diferença da figueira para a vinha? A figueira, ela produz figo. A vinha, ela produz a uva. Então percebe que ele vai plantar a figueira com a vinha, ou seja, ambas vai ser plantadas no mesmo ambiente, só que porém o fruto é diferente. Eita glória, eu vou repetir. Ambas são plantadas no mesmo solo, na mesma terra, só que porém os frutos são diferentes. A figueira ela produz figo, a vinha ela produz a uva. A figueira foi plantada com a vinha, só que porém vai trazer frutos diferentes. O que Deus está falando para mim e para você nessa palavra? Eu não te plantei para você se igualar aos outros, eu te plantei para fazer diferença. Deus não chamou a gente para se igualar, para se igualar. O que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer assim: não se conformei com este mundo, mas renovar o vosso pensamento. Paulo não manda a gente se igualar com o mundo. Paulo não manda a gente se conformar com o mundo, mas manda a gente renovar o vosso pensamento. Então percebe que na parábola, a figueira é plantada com a vinha, só que porém os frutos são diferentes. Você está entendendo, filho? É fruto diferenciado. Está no mesmo solo, só que não é igual ao fruto. É diferente. Filho, servir a Deus não é ser melhor do que ninguém, mas é se tornar diferente desse alguém. Servir a Deus não é, filho, você se igualar aos outros, é fazer diferença. Você está entendendo? Ser cristão não é me tornar melhor do que ninguém, é me tornar diferente desse alguém. Pode perceber que a figueira foi plantada com a vinha, está no mesmo solo, só que porém o fruto é diferente. Deus não plantou a gente para se igualar. Deus plantou a gente para a gente fazer diferença. Deus não te plantou nessa empresa para você ser influenciado. Deus te plantou nessa empresa para fazer diferença nessa empresa. Você está entendendo, filho? Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção nisso aqui. O interessante é que ele foi procurar fruto 3 anos naquela figueira. Por que ele vai exigir mudança só da figueira, sendo que tinha vinha ali também? Tinha uma vinha ali também, percebe? A figueira foi plantada com a vinha, tinha vinha. Mas por que ele não produz? Ele não vai atrás da vinha, ele vai atrás da figueira. Porque lembrando bem, a figueira foi plantada com a vinha, então ou seja, a vinha ele já tinha, mas a figueira acabou de ser plantada com a vinha. Então ele não vai exigir fruto da vinha, porque a vinha ele já sabia. Ele vai exigir fruto da figueira que acabou de chegar. A figueira é novidade. Você está entendendo por que tem coisas que Deus exige mais de mim, de você, do que dos outros? Por quê? Porque os outros Deus já sabe o tipo de caráter que é. Mas nós, ele vai exigir mudança. Você está entendendo, filho? Só que escuta só. Ele estava contando aquela parábola para mostrar para aqueles homens: se vocês não mudar,
Olha a vinha, se a vinha não produzir fruto, é cortada. Se vocês não mudarem, vocês morrerão. O que o João Batista falou? Toda árvore que não mostrar fruto de arrependimento será cortada e lançada no fogo. Na parábola também Jesus falou, se a figueira não produzir, corta. Por quê? Porque não está produzindo, não está mudando, não está trazendo desenvolvimento nenhum, não está fazendo nada, está da mesma maneira. Filho, Deus não chamou a gente para continuar da mesma forma. Deus chamou a gente para a gente mudar. Filho, Deus quer que a gente ande no fruto. E qual é o fruto que Ele está exigindo de nós? Nós é a figueira. Qual é o fruto que Deus está exigindo de nós? Gálatas 5:22, o que Paulo falou? Mas o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não é lei. Esse fruto que Deus quer. Deus quer que a gente se converte. A vontade carnal, quer que Deus quer que a gente saia da carne para andar no fruto. Porque Paulo vai dizer ali em Gálatas que o fruto do Espírito e a obra da carne. Então percebe, ali tem um conflito, a carne contra o Espírito, mas Ele quer que a gente converte as nossas vontades no fruto do Espírito. Percebe que na parábola da figueira, Ele vai exigir mudança da figueira. Deus quer que a gente se converta, filho. Deus quer que a gente muda. Quem convence a gente é o Espírito Santo. Só que escuta isso aqui. Olha que negócio interessante, presta atenção. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa parábola. Olha que tremendo, 3 anos. Ele deu chance para aquela figueira produzir. Aí 3 anos dando oportunidade. Vinha ano após ano e ela não mudava. 3 anos procurando fruto nela, não encontro. Corta. Então percebe um detalhe. Ele deu muito tempo para ela, deu muita chance para ela produzir. E ela não produzia. Quantas chances Deus não está te dando para você mudar? Quantas oportunidades o Senhor me deu para mim e para você? Porque a Bíblia diz que grande é a misericórdia do Senhor, filho. A palavra do Senhor afirma que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Por isso não fomos consumados, porque grande é a tua fidelidade. Lamentações vai dizer, filho. Então percebe. 3 anos dando chance para ela e ela não mudava. 3 anos dando oportunidade para aquela figueira produzir e ela não produzia. Não desenvolvia. Continuava da mesma maneira. Quantas chances Deus não está te dando para você produzir? Para você sair da carne e produzir o fruto do Espírito. Para você andar no fruto do Espírito. Deus dá chance, filho. Por que Deus dá chance? Já se fez essa pergunta? Por que Deus dá chance? Porque a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos. Deus quer que a gente se converta, filho. Olha a figueira, Ele queria que a figueira produzisse, Ele queria que a figueira convertesse, desse fruto. Oh glória, aleluia. Quantas chances Deus não está dando para mim e para você? Quantas chances o Senhor não me deu? Quantas chances, filho, de eu me arrepender, de eu pedir perdão a Ele, vim dobrar meu joelho, reconhecer meus pecados, pedir perdão para Jesus, filho. Escuta isso aqui. 3 anos dando chance. Aí ele vai falar assim, corta. Quando ele pensou em cortar, alguém falou assim, Senhor, dá mais 1 ano. Eu cavarei, adubarei. Se der fruto no ano que vem, tudo bem. Mas se não der, corta. Segura isso aqui. Quando ele pensou em cortar, alguém falou, Senhor, dá mais uma chance. Sabe quem é esse alguém que intercedeu pela figueira? É Jesus. Sabia? O próprio Jesus está contando a parábola, mas se referenciando a Ele. A figueira que não produzia somos nós. Filho, segura isso aqui. Presta atenção que você vai entender onde eu quero chegar. Quando ele pensou em cortar a figueira, o dono da vinha, alguém que cuidava vai falar, não Senhor, dá mais uma chance, eu vou cuidar. Então percebe, mais uma vez ele vai dar chance para aquela figueira. Paulo vai dizer que Cristo está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem foi que intercedeu ali pela figueira, que cuidava? Quem é o nosso intercessor? Jesus. Jesus sempre te dá a chance, Ele intercede ao Pai por você. Ele está te dando a oportunidade de você produzir. Só que uma coisa que eu acho interessante, o que cuidava vai falar assim, não Senhor, eu vou cuidar da vinha, da figueira, perdão, eu vou cuidar da figueira, eu vou cavar ao redor, eu vou adubar. Irmão, você acha que cuidar de uma figueira é simples? Não é simples, dá trabalho. Você quer ver uma coisa? Não é você só semear ali e deixar a figueira produzir, não. Você tem que semear, você tem que cavar ao redor, você tem que regar regularmente, tem que ver a temperatura. Você tem que ver, filho, as folhagens dela. Olha o trabalho que dá cuidar de uma figueira. E alguém que cuidar fala, Senhor, eu vou cuidar. Eu sei que dá trabalho, mas dá mais uma chance. Isso aqui somos nós. Filho, a gente é pecador, a gente é rebelde, a gente erra, a gente peca. Mas o Senhor é tão misericordioso que dá a oportunidade. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Irmão, a gente dá trabalho, filho. A gente dá trabalho, filho. A gente é pecador, a gente é falho. Pode perceber, filho.
Não é só plantar, não. Eu falo, Senhor, eu vou cavar. Eu sei que dá trabalho cuidar da figueira, mas dá mais uma chance, não corta. Eu vou cuidar, vou escavar. Eu sei que dá trabalho, eu sei que eu tenho que ver temperatura, eu sei que eu vou ter que ver o solo, eu sei que eu tenho que ver a folhagem, mas eu tenho paciência, Senhor, eu vou cuidar. Isso aqui é Jesus, filho. É Jesus que está intercedendo, é Jesus que intercede ao Pai. A Bíblia diz, filhinho, escreva para que vocês não pequem. Contudo, se pecarmos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele próprio é expiação pelo nosso pecado, não só pelo nosso, mas do mundo todo. Quando você peca, você sabia que Jesus, ele é seu advogado? Escuta isso aqui, presta atenção, filho. Você já parou para pensar na função do advogado? Por exemplo, vou te dar um exemplo, um advogado criminal. Filho, vamos supor que eu acabei de assassinar alguém. Por mais que eu estou errado, se eu tenho um advogado, qual que é a função do meu advogado? Me defender, por mais que eu esteja errado. E Jesus é o que? Advogado. Quando você erra, você peca. Jesus, ele é seu advogado, mesmo sabendo que você está errado. Ele intercede ao Pai por você quando você tem um reconhecimento diante dele. Filho, a Bíblia diz que o diabo é acusador. Jesus é advogado. O que João escreveu? O que João disse? Eis que desceu vocês, o diabo, o acusador dos nossos irmãos. João diz que o diabo é acusador. Ele te acusa. Mas Jesus é advogado. Eita glória! Você está entendendo? Quando o diabo te acusa, Jesus vem e te justifica diante do acusador. Você quer ver uma coisa? Eita glória, vou te provar como o diabo é acusador. Você lembra do livro de Zacarias? Lê. Zacarias disse, eu vi o sumo sacerdote Josué. Ele estava sujo, com túnica suja. E Satanás estava ali à direita para acusar. Só que um anjo trocou as vestes do sumo sacerdote. Escuta isso aqui. Satanás estava onde? À direita para acusar Josué, o sumo sacerdote. Só que o anjo trocou as vestes. Então percebe, é Deus que justifica você diante do acusador. Oh glória! Você quer ver uma coisa que deixa o diabo louco? É quando você peca, quando você erra. Mas você vai até Jesus e fala, Senhor, me perdoa, sou pecador. E Jesus vem e te purifica, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Ele nos amou e seu sangue nos purificará de todo o pecado. Jesus te purifica, filho. O sangue dele purifica o pecador. Oh glória! Você está entendendo, filho? O Senhor sempre nos dá chance. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Reflita nisso aqui. Para pensar nessa parábola da figueira. Ele deu chance para ela mais uma vez, para ela produzir. E reflita nisso. Quantas oportunidades o Senhor está te dando? Aproveita as oportunidades que Deus está te dando para você mudar. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.